A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, estamos aqui para a 11ª aula da matéria Soteriologia e do grupo de Sola Scriptura, o grupo de estudos e também de debates teológicos e devocionais. Eu sou um dos diretores executivos do grupo Sola Scriptura e estamos aqui para mais uma aula, e nesta aula eu estarei aqui abordando sobre o sistema de sacrifícios. Então eu estarei falando aqui sobre como funcionavam os sacrifícios do antigo pacto, ou da antiga lei, ou da antiga aliança, ou do Antigo Testamento. E para esta leitura, em base do que eu vou ensinar aqui nesta aula, eu gostaria de ler aqui só o verso que está em Romanos capítulo 3 e verso 25, que nos diz assim: sendo, pois, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, que é a remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E eu quero também deixar aqui, porque é o que eu vou comentar aqui nesta aula, o texto de Levítico, do capítulo 1 e do versículo 1 ao 3, não vou ler, porque senão tomarei muito tempo nessa aula, também no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e do capítulo 3, do versículo 1 ao 2, e do capítulo 7, do versículo 1 ao 2, e 1 João, do capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Então, vocês poderão pausar esta aula e assistir quantas vezes desejarem, tá certo? Pesquisar, analisar as referências bíblicas. Também estarei citando várias referências bíblicas dentro deste conteúdo desta aula. Eu não estarei lendo, então você poderá estar anotando e assistindo e pesquisando quantas vezes desejar. Muito bem. Queridos irmãos, antes de ser uma resolução de Moisés ao sistema de sacrifício estabelecido em Israel, ele foi ordenado por Deus. Então, os livros de Êxodo e Levíticos, eles apresentam então a apreciação, as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. E nesta aula eu estarei aqui abordando aqui o sistema que foi praticado e também desenvolvido até que chegasse ao supremo e o suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é expiação do Calvário para o resgate de toda a humanidade. Muito bem. Então, dentro desta aula aqui, estaria abordando alguns tópicos. No primeiro tópico, estaria abordando aqui sobre a oferta voluntária, o holocausto. Beleza? Muito bem. No segundo tópico desta aula, estaria abordando aqui a oferta de manjares. E indo para a conclusão, oferta pacífica e sacrifícios pelos pecados e o dia da expiação. Muito bem. Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. O conceito de holocausto, da palavra holocausto no hebraico é alas, e significa levantar, fazer subir, e que acende. Então vemos este conceito em vários estudos já que estudamos a respeito desse assunto. Mas então o holocausto aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício do holocausto. Então, nesse sentido, esta oferta, ela apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia nas narinas de Deus. Era um modo antropomórfico. Isto é, uma figura tipificamente humana para referir-se a Deus. Entendeu? Então, muito bem, é uma figura de linguagem que usa na expressão da língua portuguesa para tentar entender ou tipicamente humana para se referir-se a Deus. Então, o que era a oferta de holocausto? Uma pergunta. Então, queridos, basicamente a oferta, ela era apresentada no altar de holocausto. Ela poderia ser de animais, como boi, como ovelha, como cabra, como pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar
era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está em 1 João capítulo 1, versículo 29, como a gente observa aqui em Isaías capítulo 52, do verso 3 ao 15, e a gente vai ver Paulo enfatizando também em Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, e o autor aos Hebreus, o autor desconhecido, mas no capítulo 12, do versículo 2 ao 3. Muito bem. Então, uma oferta voluntária. Então, a oferta ela tinha um caráter voluntário, como a gente observa aqui em Levítico capítulo 1, versículo 3. Então, o objetivo do holocausto era que Deus aceitasse a oferta, e esta aceitação ela dependia da oferta apresentada pelo sacerdote ser aceito diante de Deus. Então assim, as ofertas colocavam a mão sobre a mão sobre a cabeça da vítima ao ser sacrificada, então transferindo para si os benefícios dos sacrifícios, a expiação dos pecados. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar de holocausto. Muito bem. Então, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai? Queridos, 2 textos bíblicos expressam esta verdade. Como a gente vai ver aqui em Efésios capítulo 5, versículo 2, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E também está em Hebreus 9, do capítulo 3, do versículo 13 ao 14, porque se o sangue dos touros, dos bodes e a cinza de uma novilha espercida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo? Essa é uma pergunta. Então trata-se de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu amado Filho, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Então nessa primeira parte desta aula eu comentei sobre para vocês a oferta voluntária e holocausto. Na segunda parte aqui eu quero entrar aqui e falar sobre a oferta de manjares, em Levítico do capítulo 2, do versículo 1 em diante. Então o significado da oferta, então esta oferta, ela representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra, e tirava os cereais comestíveis e ofereciam ao Senhor como um sacrifício de manjares. E essa imagem, ela fala de como devemos apresentar o fruto do vosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias, como a gente observa aqui em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Muito bem. Como era a oferta de manjares? Uma pergunta que eu faço para vocês. Esta oferta também era chamada oferta das primícias. Ela acompanha-se de grãos novos e macios colhidos na primeira colheita. Esta oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos que pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, como a gente observa aqui em Zacarias, capítulo 4, versículo 2 ao 6, como em Êxodo, capítulo 30, do versículo 31. Então, esta oferta, ela faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. Que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez, como a gente observa em Atos capítulo 10, do versículo 30 e 38. Muito bem. Então a oferta ela aponta para um alimento espiritual. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual, como está em João capítulo 6, do versículo 33 ao 35,
Logo, da mesma forma que Israel obedeceu às ordenanças divinas de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos testados por Cristo e alimentarmos dele, que é o testemunho do Senhor é verdadeiro, como a gente observa aqui em João, no capítulo 5, do versículo 30, como no capítulo 8 e do verso 28. Muito bem. Então esta é a segunda parte desta aula. Então na primeira parte eu comentei sobre a oferta voluntária de holocausto, na segunda parte acabei de comentar aqui sobre a oferta de manjares e vou para a conclusão falando sobre a oferta pacífica e sacrifícios pelos pecados em um dia da expiação. Queridos, o que era oferta pacífica? Uma pergunta que eu faço para vocês. Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando as porções especiais, separando-os do sangue e da gordura do animal. E em seguida o sacerdote, ao redor do altar, ele é um sinal de propiciação pela vida do pecador. Então depois ele moído do animal era queimado no fogo do altar. E assim, tendo o sacerdote quanto ao ofertante e a sua família, comiam a carne nobre do animal imolado, como a gente observa aqui em Levítico capítulo 2 em diante. Esta oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Muito bem, então a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra ao nosso Senhor, ele proveu a paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliar-se, e que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus, como está em Gálatas, Colossenses, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo 19 e 20. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-nos a nossa paz, como está em Isaías capítulo 9, do versículo 6. Muito bem. O cachorro está latindo, mas vamos continuar. O que era a oferta do pecado? É uma pergunta que eu faço para vocês. Diferentemente, meus queridos irmãos, das outras oferendas, as ofertas pelos pecados e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam na natureza pecaminosa do homem alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. E esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. Então a Bíblia ela mostra que o nosso Senhor Jesus ele foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós, como está em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 24. Você viu como é um contraste do Antigo Testamento e a vida de Cristo desde o seu nascimento até a sua morte? Interessante isto. Então, o grande dia da expiação, Levítico 16 narra o mais importante dia do povo judeu. Então, o dia da expiação, o dia em que todos os judeus havia de observar um jejum e de não fazer qualquer trabalho. Esse dia era ainda hoje observado por eles como Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, o dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote ele apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, como a gente observa aqui em Levítico, no capítulo 16, do versículo 6. E um bode pelo povo, como está no verso 7. Então, até o verso 10. E no Santo dos Santos,
Espergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório, como a gente observa aqui em Levítico capítulo 16, do versículo 11 ao 19. Então o rito, ele representava a mais importante oferta do pecado de toda a nação. Então rito, ele aponta para o nosso grande dia da expiação do Calvário, quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele exclamou na cruz: está consumado. Como está em João capítulo 19, do versículo 30. Queridos irmãos, eu quero findar essa aula aqui dizendo que nesta aula vimos o quanto era importante e complexo do sistema de apresentação de oferta para diversos pecados. E o dia atual da expiação, em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para pagar os nossos pecados, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, como está em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por este presente que é a salvação. Jesus não morreu só para um grupo de pessoas, Jesus morreu por toda a humanidade. Fico com essa aula muito resumida e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.